Você já percebeu como algumas mulheres parecem fortes, livres e confiantes, mas por dentro carregam histórias que quase ninguém conhece? Talvez você seja uma delas. Talvez você sorria, siga em frente, viva sua vida com intensidade, enquanto guarda no silêncio as perguntas que ninguém respondeu direito. Neste vídeo, você não vai ouvir clichês sobre amor. Você vai ouvir verdades. Verdades sobre conexões que começam leves, intensas, quase mágicas. E sobre o momento exato em que algo muda por dentro, mesmo quando ninguém percebe. Se você já se envolveu com alguém que despertou sua mente, seu riso e sua curiosidade, mas te deixou confusa emocionalmente. Se você já sentiu que precisava escolher entre amar e continuar sendo você mesma, então este vídeo é para você. Fique até o final, porque o que será dito aqui não é óbvio. Não é superficial. E pode mudar a forma como você enxerga seus relacionamentos, e a si mesma, daqui para frente. E se eu te dissesse que a mulher de Sagitário pode sorrir enquanto o coração dela está em silêncio, e que o homem de Gêmeos pode amar intensamente sem perceber que está machucando exatamente quem mais o entende? Existe um tipo de relação que começa leve, quase brincando, como se não tivesse intenção nenhuma de mudar vidas, mas que aos poucos vai se tornando impossível de ignorar. É assim quando um homem de Gêmeos cruza o caminho de uma mulher de Sagitário. No começo, tudo parece fácil demais. As conversas fluem, o riso vem sem esforço, o tempo passa rápido. Eles se sentem vivos um perto do outro. Existe curiosidade, existe admiração, existe aquela sensação perigosa de reconhecimento, como se algo ali fizesse sentido mesmo sem explicação lógica. E talvez faça. Porque essa conexão nasce primeiro na mente. Eles se encontram nas ideias, nos sonhos, nas possibilidades. Falam sobre tudo e sobre nada. Pulam de assunto em assunto. Não existe peso no início. Só movimento. A mulher de Sagitário entra nessa história como quem entra em um novo território. Ela observa, sente, se permite. Ela gosta da liberdade que sente perto dele. Gosta de não precisar se explicar tanto. Gosta de não se sentir presa. Para ela, isso é raro. Ela passou a vida inteira fugindo de espaços pequenos demais para quem ela é. E o homem de Gêmeos parece diferente. Ele não tenta limitá-la. Pelo contrário. Ele se interessa pelo mundo dela. Faz perguntas. Ri das respostas. Parece acompanhar o ritmo. E isso encanta. Porque a mulher de Sagitário não se apaixona por quem aprende, mas por quem anda ao lado. Ela ama com expansão. Ama quando sente que pode continuar sendo ela mesma. O homem de Gêmeos, por sua vez, se sente estimulado como há muito tempo não se sentia. Ela é direta, mas não pesada. É profunda, mas não dramática. Fala verdade sem crueldade. Ri com facilidade. Tem fogo nos olhos. Ele se sente vivo perto dela porque ela o tira do tédio. E o tédio é uma das coisas que ele mais teme. Ele gosta da mente dela, da forma como ela enxerga a vida, da maneira como ela não tenta decifrá-lo o tempo todo. No início, ele sente que pode ser quem é, sem rótulos, sem cobranças imediatas. E isso o atrai profundamente. Mas toda relação que começa assim, leve demais, cedo ou tarde encontra um ponto de tensão. Porque leveza não significa ausência de profundidade. E profundidade exige presença. Exige constância. Exige responsabilidade emocional. É aqui que as coisas começam a mudar. A mulher de Sagitário não precisa de garantias eternas, mas precisa sentir verdade. Ela percebe quando algo muda. Quando a energia oscila. Quando as palavras continuam bonitas, mas as atitudes começam a falhar. Ela não confronta de imediato. Primeiro ela observa. Ela sente. Ela tenta entender se é apenas um momento ou um padrão. Porque quando se trata de amor,
Ela prefere ter certeza antes de decidir. O homem de Gêmeos nem sempre percebe essa mudança interna nela. Para ele, as coisas continuam acontecendo. Ele continua ali, do jeito dele. Mas o jeito dele pode ser confuso. Um dia intenso, no outro distante. Um dia presente, no outro disperso. Não por maldade. Não por falta de sentimento. Mas porque ele vive muito na mente. E a mente muda rápido. Ele sente, mas não sustenta sempre. Ele se conecta, mas às vezes se perde. E isso cria um ruído silencioso na relação. A mulher de Sagitário começa a se cansar emocionalmente antes de demonstrar qualquer coisa. Ela sente quando está dando mais do que recebendo. Sente quando está se adaptando demais. E isso a incomoda profundamente, porque ela passou a vida inteira lutando para não se diminuir por ninguém. O afastamento dela não vem com brigas. Vem com silêncio interno. Com um recolhimento sutil. Ela continua sorrindo, continua conversando, mas algo muda no olhar. Algo se fecha. Ela começa a voltar para si. Quando o homem de Gêmeos percebe, muitas vezes já é tarde. Porque ela não sai no impulso. Ela sai quando já entendeu tudo. Quando já processou a dor. Quando já resgatou a própria liberdade emocional. E o mais difícil para ele é entender que não houve um grande erro. Não houve uma traição. Não houve um evento específico. Houve ausência. Ausência de constância. Ausência de presença emocional real. E para a mulher de Sagitário, isso pesa mais do que palavras duras. Quando ela se afasta, ela sente. Mas sente sozinha. Ela não dramatiza. Não se vitimiza. Ela transforma a dor em movimento. Em aprendizado. Em maturidade. Ela segue em frente não porque esqueceu, mas porque escolheu não se perder. A força dela não vem da ausência de sentimentos, mas da decisão consciente de se priorizar. Ela entende que amor não deve custar identidade. E quando custa, não é amor suficiente para ficar. A mulher de Sagitário ama de uma forma que poucos compreendem. Ela não ama com posse. Ama com convite. Ela compartilha o mundo dela com quem escolhe. Inclui nos planos. Abre horizontes. Mas espera a verdade em troca. Espera a coerência. Espera a presença. Ela pode lidar com distância física, mas não com distância emocional disfarçada. O erro mais comum que as pessoas cometem com ela é tentar controlá-la, tentar prendê-la com medo. Isso ativa nela o desejo imediato de ir embora. Porque liberdade, para ela, não é luxo. É necessidade emocional básica. Depois de uma grande desilusão, a mulher de Sagitário não fecha o coração, mas fecha o acesso. Ela se torna mais seletiva. Observa mais. Confia menos rápido. Mas quando confia, confia de verdade. Quando ama, ama com tudo. Ela não joga. Não manipula. Não testa. Ela é direta até no amor. E espera a maturidade emocional de quem se aproxima. Porque ela aprendeu, muitas vezes da forma mais difícil, que não adianta amar alguém que não sabe sustentar um vínculo. No fundo, a mulher de Sagitário não é difícil de amar. Ela é difícil de acompanhar. Porque amar ela exige coragem para ser verdadeiro. Exige maturidade para não confundir liberdade com descaso. Exige presença real, não apenas palavras bonitas. Quem entende isso vive algo raro. Quem não entende, perde. E muitas vezes só percebe o valor depois que ela já foi embora. Se você chegou até aqui, talvez agora entenda que esse amor nunca foi superficial. Nunca foi leve demais. Ele era livre. E liberdade assusta quem não está preparado. Se esse vídeo te fez refletir, se você se reconheceu nessa história, ou se quer continuar entendendo as camadas emocionais dos relacionamentos e dos signos, assine o canal agora. Aqui a gente fala de amor com verdade, profundidade e humanidade.
Obrigado por ficar até o final. E até o próximo vídeo. E a história não termina quando ela vai embora. Na verdade, para a mulher de Sagitário, é exatamente ali que tudo começa a fazer mais sentido. O silêncio que vem depois não é vazio. Ele é cheio de respostas. Ela revisita mentalmente cada conversa, cada promessa implícita, cada momento em que sentiu que estava se esforçando mais do que o outro. Não para se culpar, mas para compreender. Ela precisa entender para não repetir. A liberdade dela é construída sobre consciência, não sobre fuga. Por isso, quando ela decide seguir, segue inteira. Com o tempo, ela percebe algo importante. Amar alguém que não consegue acompanhar sua verdade não é fracasso, é aprendizado. E esse entendimento traz paz. A mulher de Sagitário amadurece rápido depois de uma decepção profunda. Ela passa a reconhecer sinais antes ignorados. Aprende a diferenciar encanto de presença, interesse de compromisso, palavras de atitudes. Ela deixa de se impressionar com intensidade passageira e passa a valorizar constância silenciosa. Enquanto isso, o homem de Gêmeos, muitas vezes, só entende o que perdeu quando o espaço fica grande demais para ser ignorado. Ele sente falta das conversas, do riso fácil, da sensação de ser compreendido sem esforço. Ele tenta racionalizar, mas o vazio não se explica com lógica. E então vem o arrependimento tardio. Não por maldade, mas por falta de consciência emocional no tempo certo. Ele percebe que liberdade sem cuidado vira descuido. E que leveza sem responsabilidade vira ausência. Mas a mulher de Sagitário não volta para lugares onde precisou se diminuir. Mesmo que exista carinho, memória, saudade. Ela pode até lembrar com afeto, mas não reabre portas que custaram sua paz. O amor, para ela, precisa ser expansivo para os dois. Precisa somar. Precisa caminhar junto. Caso contrário, vira peso. E ela nasceu para voar, não para arrastar correntes emocionais invisíveis. Quando uma mulher de Sagitário ama novamente, ela ama diferente. Não menos. Diferente. Ela não se entrega antes de sentir coerência. Observa como a pessoa lida com conflitos, com frustrações, com o próprio silêncio. Ela escuta mais as atitudes do que as palavras. E quando sente segurança real, quando percebe que pode ser quem é sem precisar se defender, ela floresce. Ela se torna parceria, inspiração, apoio. Ela compartilha caminhos, ideias, sonhos. Mas sempre mantendo o próprio centro. Existe algo profundamente bonito na forma como a mulher de Sagitário vive o amor depois que aprende a se escolher. Ela não endurece. Ela clareia. Ela não constrói muros. Ela ajusta limites. E isso muda tudo. Quem chega depois encontra alguém mais inteira, mais consciente, mais aliada com a própria verdade. E isso exige maturidade. Porque ela não aceita menos do que aquilo que já aprendeu a oferecer a si mesma. Talvez a maior lição dessa história seja entender que algumas pessoas não entram na nossa vida para ficar para sempre, mas para nos ensinar algo essencial. O homem de Gêmeos ensina a mulher de Sagitário sobre comunicação, sobre curiosidade, sobre leveza. E ela ensina a ele sobre presença, sobre verdade emocional, sobre o valor da constância. Mesmo que sigam caminhos diferentes, ambos saem transformados. E se você se identificou com essa história, seja porque viveu algo parecido, seja porque reconheceu alguém nela, lembre-se de uma coisa: amor não deve confundir, diminuir ou silenciar quem você é. Amor deve ampliar, fortalecer e trazer clareza. Sempre. Se você busca relações mais conscientes, se quer entender melhor as emoções humanas, os encontros e desencontros que moldam nossa vida, assine o canal agora. Assine o canal agora. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E continue com a gente no próximo conteúdo. Ainda há muitas histórias,
reflexões e verdades esperando por você. Obrigado por ouvir até aqui. Até o próximo vídeo.